E aí pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 dessa sessão. Nessa aula vamos falar sobre o DuckDB. Afinal de contas, o que é o DuckDB? O DuckDB é um sistema de gerenciamento de banco de dados voltado para análise de dados rápida e eficiente. Ele é especialmente útil para processar grandes volumes de dados e permite que os usuários realizem consultas SQL, tanto em dados armazenados em memória quanto em arquivos. Imagine que você foi contratado para realizar um estudo na base de dados abertos e públicos de pessoas jurídicas do Brasil, que tem mais de 60 milhões de empresas e seus respectivos dados, tais como endereço, situação fiscal, natureza jurídica, sócio, entre outros. Isso seria impossível via Excel ou qualquer outro software de planilha eletrônica, como por exemplo o Google Sheet. E mesmo no banco de dados tradicional, como o SQL Server ou Oracle, demoraria muito para converter esses dados no formato desses bancos de dados e mais ainda para processar todas as informações. E é aí que entra o DuckDB. Uma das principais características do DuckDB é que ele é um banco de dados embarcado, ou seja, pode ser integrado diretamente nas aplicações sem a necessidade de configurar um servidor de banco de dados separado, como que acontece com os bancos de dados tradicionais, né? Isso torna o processo de desenvolvimento e implantação de soluções de análise de dados mais simples e ágil. Quais são as principais características do DuckDB? Isso é muito importante a gente entender para que a gente entenda a diferença dele para os bancos de dados tradicionais. Primeiro, ele é leve e rápido. O DuckDB é projetado para ser leve e rápido, permitindo consultas eficientes, mesmo em conjuntos de dados grandes. 60 milhões, como eu citei acima, não é nada para o DuckDB. Ele consegue processar um volume muito maior e com muita velocidade. Ele usa um método de processamento chamado de execução vetorizada, que ao invés de realizar operações linha a linha num conjunto de dados, ele realiza essas mesmas operações em conjuntos de linhas ou colunas. Ou seja, ao invés de uma a uma, ele pega um grupo, um montante de linhas ou um montante de colunas e aplica as operações, as manipulações nesse conjunto numa única vez. Então o processo fica muito mais rápido. Segundo, suporte a SQL. O DuckDB oferece suporte completo à linguagem SQL, que é uma das principais linguagens para quem quer se tornar um analista ou cientista de dados, permitindo que você, então, através dessa linguagem, utilize suas habilidades, se você já tem, para consultar e manipular dados, né? E pode ser trabalhos complexos, como junções, agregações, enfim, da maneira mais simples possível. Terceiro, ele tem integração com linguagens de programação. Então, o DuckDB ele se integra facilmente com linguagens que são muito populares hoje em dia, que são o Python, o R, entre outros, tornando-o uma escolha popular entre cientistas e analistas de dados, que utilizam essas linguagens, né, o Python e R, para suas análises. Outra coisa que é muito interessante do DuckDB é que ele é portátil. O DuckDB pode ser usado em diferentes sistemas operacionais, tais como Windows, Linux ou Mac. Ele também pode ser executado em dispositivos de ponta, grandes servidores e até dispositivos mais simples, como por exemplo um celular. Outra coisa importante que preciso citar sobre o DuckDB é a capacidade de processamento analítico. Ele é naturalmente eficiente para operações de leitura e consulta, permitindo a manipulação e leitura de grandes volumes de dados. Ele é ideal para ambientes de Business Intelligence, onde consultas rápidas e eficazes são essenciais, principalmente para a construção de dashboards. Mais uma característica importante, ele tem suporte a diversos formatos de dados. O DuckDB permite trabalhar com dados em diferentes formatos, o que inclui CSV, Parquet, JSON, XML, entre outros. Isso facilita a análise de dados, já que estão em diferentes formatos, sem a necessidade de conversões complicadas, como acontece com os modelos mais tradicionais de banco de dados. Ou seja, com o DuckDB, podemos ler diretamente um arquivo CSV
e relacionar os dados desse arquivo com outro conjunto de dados em JSON, por exemplo, e bases do próprio DuckDB, com alta performance, sem a necessidade de conversões complexas e diretamente ao ponto. E por fim, o DuckDB ele é de código aberto e tem uma comunidade muito ativa. O DuckDB é de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode contribuir para o seu desenvolvimento e melhorias. Isso promove uma comunidade ativa que ajuda a melhorar o software de forma contínua. Ou seja, constantemente, graças à grande comunidade ativa que ele possui, o DuckDB tem recebido muitas melhorias. Essas características fazem do DuckDB uma escolha excelente para quem deseja realizar análises rápidas e eficazes sem a complexidade associada a servidores de bancos de dados tradicionais. Ao utilizar o DuckDB, você pode se concentrar mais na análise de dados e menos na configuração e na manutenção de um banco de dados complexo. Até a próxima aula.